para superfícies metálicas submetidas a altas temperaturas. É composto de resina siliconada de alto desempenho, monocomponente, com facilidade de aplicação e secagem rápida ao toque. Ela forma um filme muito resistente com grande aderência após a cura. A cura da resina se inicia com temperatura média de 150 graus Celsius e cura total após 230 graus Celsius. É uma tinta de alto desempenho devido à sua ótima resistência ao calor para temperaturas de até 650 graus Celsius. É uma boa resistência química e mecânica. Esta tinta é muito utilizada para pintura de máquinas, estruturas e equipamentos sujeitos a alta temperatura. A formação de uma barreira protetiva sobre superfícies metálicas expostas a ambientes quimicamente agressivos e a altas temperaturas representa um grande desafio na engenharia, visto que a maioria dos revestimentos disponíveis no mercado não atende a esses requisitos. O desenvolvimento de tintas de base inorgânica sob a forma de soluções aquosas é uma realidade que pode ser direcionada para as aplicações de interesse. A escolha da base inorgânica é determinante na obtenção de tintas que produzam filmes rígidos, com boa aderência e diversos substratos, que tenha baixo custo, que não seja inflamável, seja resistente a altas temperaturas, que seja tóxica e inodora, e seja aplicável em substratos metálicos previamente tratados. O produto se aplica em altas temperaturas de trabalho, como estufa, forno, chaminés e além de saída dos coletores de gases de turbina a gás. O filme a ser formado resiste à umidade sem sofrer nenhum tipo de processo de alteração de suas características estruturais por reação ou passagem de água. O emprego de cargas tais como óxido de zinco na formação da tinta atua como uma barreira de penetração da umidade após a cura do filme. A resistência à alta temperatura advém do caráter inorgânico da formação, dependendo da concentração de alumínio ou magnésio na sua composição. Permite a formação de uma película com características cerâmicas. Será realizado também o desenvolvimento de um material que pode ser utilizado como barreira térmica para câmaras de combustão de motores e turbinas. As vantagens de umas tintas de alta temperatura é resistência a alta temperatura até 600 graus Celsius, uma ótima cobertura, alto rendimento e isento de chumbo. A luminescência é um fenômeno que envolve a absorção de energia e sua posterior remissão. A luminescência é a capacidade de materiais de brilhar ao anoitecer, ou quando uma fonte de luz artificial é desligada. Esse efeito pode ser conferido a qualquer objeto, tratando com tinta luminosa especial, também chamada de tinta fosforescente, luminescente, fluorescente e autoluminosa. O esmalte acumula energia luminosa durante o dia e depois libera continuamente no escuro. A duração do trabalho dessa tinta sem iluminação extrema é de cerca de 8 a 12 horas. O processo de brilho cumulativo é um ciclo contínuo e pode ser usado por vários anos. O brilho da tinta ocorre devido à presença de um componente especial, o fósforo, pigmento luminescente. O pó luminoso se adapta bem ao ambiente, é resistente ao calor e ao gelo. Possui propriedades químicas e físicas estáveis, há uma longa vida útil, mais de 30 anos. É utilizado tanto para trabalhos internos como externos. O fósforo é combinado com um portador transparente, geralmente um verniz acrílico. A proporção padrão dos componentes é de 1:3. O tipo de verniz não afeta o brilho, mas esse critério determina em grande parte o escopo da tinta e a durabilidade do revestimento. As características dessas tintas incluem a lisura e perfeita uniformidade da superfície sobre a qual a tinta é aplicada, meia hora de luz para um brilho de 12 horas, a presença de um brilho esverdeado e azulado que está presente devido ao fósforo, longa vida útil, que chega a 30 anos, resistência à geada, resistência à umidade, ausência de substâncias tóxicas que afetam negativamente a saúde humana e o alto custo. Na categoria de tintas especiais, as tintas anticondensação são os tipos de tinta que impedem as estruturas, paredes e tetos, por exemplo, de se molharem.
ou seja, ela forma uma película protetora entre a estrutura e o meio externo. Além da proteção contra a água, ela pode ser considerada também uma retardadora de combustão, protegendo assim contra o fogo, por exemplo. E também por possuir uma alta superfície específica, ela absorve muita água, ou seja, fica nela, retira um pouco de água, sem parecer molhada. Uma característica bem peculiar dela é que formam-se gotículas de água por cima da camada de tinta. E assim você consegue ver, entendeu? As gotículas de água por cima da pintura. Na categoria tintas especiais inibidoras de organismos, nos nossos trabalhos podemos perceber que elas são muito utilizadas por engenheiros navais, ou seja, elas são utilizadas na parte de fora da estrutura de um barco ou de um navio, por exemplo. Por quê? O próprio nome já diz, inibidoras do desenvolvimento de organismos. O navio, quando ele fica ancorado no mar, assim, pode sofrer uma deterioração da estrutura dele por meio de organismos vivos. Então, essa tinta funciona basicamente para isso. Mas você deve estar se perguntando, como será que acontece essa barragem dos organismos de se produzirem? São adicionados cerca de 5% de DDT na mistura. O que seria o DDT? O DDT é um composto orgânico, ele é conhecido como um pesticida moderno. Ele foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial para conter a dengue e a malária. Ou seja, ele é um inseticida, pesticida, fungicida. Então, adicionando esse em forma de óleo, DDT 5% na mistura da tinta, faz com que ela fique pesticida. Ou seja, ela inibe o desenvolvimento de organismos. E assim ela pode ser utilizada de diversos aspectos, dependendo do seu propósito, mas ela é muito utilizada nesse meio de navios, pelas nossas pesquisas, que tem essa função de proteger a estrutura real do barco ou navio. Que são tintas que vão resistir ao calor e limitar a sua propagação. Essa classe de tintas ela pode ser obtida através da adição de componentes como cargas minerais ou então agentes retardantes de chamas no processo de fabricação das tintas. Quando ela for exposta, ao fogo, ela vai agir de uma forma autoextinguível, tentando ali restringir a expansão das chamas, com uma baixa emissão de gases. É recomendado que na sua aplicação a superfície seja totalmente seca e livre de possíveis agentes contaminantes. Lembrando que é recomendável que ela seja aplicada com uma pistola de ar, a trincha ou rolo, com um intervalo mínimo de 3 horas e um intervalo máximo de 6 horas entre cada demão. Essa tinta ela pode ser aplicada, por exemplo, em alvenaria, concreto, drywall, madeiras, superfícies metálicas, e todas elas ela vai inibir a propagação das chamas. Ela tem como vantagem a estabilização térmica, a resistência à chama, ela vai agir como um supressor de fumaça, uma baixa emissão de gases, porém tem desvantagens como um processo complexo e demorado de aplicação, um custo elevado e ela não é resistente à abrasão. Bom, vou estar falando para vocês sobre as tintas indicadoras de temperatura, que são tintas que podem ser obtidas através da adição de componentes como sais duplos no processo de fabricação. Ela é uma tinta que vai estar mudando sua coloração de acordo com a variação de temperatura a qual a superfície que ela foi aplicada irá sofrer, E ela é recomendada para o uso de, por exemplo, reatores, dutos, tubulações, a fim de que ela indique uma variação de temperatura por falhas, sejam elas no sistema refratário ou no sistema de isolamento térmico. É recomendável que ela seja aplicada por meio da pistola de ar, e para atingir um máximo desempenho, seguir as recomendações da norma, como por exemplo, estar aplicando no mínimo um intervalo de 3 horas entre cada demão,
e usando 5% de diluição do seu volume inicial. Ela é uma tinta que vai resistir a uma grande variação de temperatura, né? Ela nos indica uma variação de temperatura, facilitando assim encontrar falhas no sistema. Porém, é uma tinta que vai ter um custo elevado e um processo de aplicação mais complexo. Essa tinta é uma tinta plástica, é uma tinta acrílica que é solúvel em água ou solvente. Ela é de fácil aplicação, tem pouco cheiro e repele líquidos, por isso não mancha com facilidade. Como o próprio nome diz, ela pode ser lavada, que torna o uso dela em cozinha e ambientes com criança um tipo de tinta bem interessante. Devido à sua alta resistência, esse é um dos tipos de tinta que são indicados para ambiente com um tráfego intenso de pessoas. O processo de produção dela, ela é composta basicamente por 4 elementos: pigmentos, resina, solvente e aditivos. A fabricação da tinta para revestimentos em base de solvente, ela geralmente abrange as seguintes operações unitárias: pré-mistura, dispersão, completação, filtragem e invase. A determinação das quantidades do insumo deve ser feita através de pesagem e medições volumétricas com aquaricidade adequada para a tinta com as propriedades desejadas. A ação dessa tinta, como a tinta coral lavável, por exemplo, é uma tinta acrílica de alto desempenho, indicada para ambientes internos, repele líquido e facilita a limpeza de manchas, como por exemplo de chocolate, café, refrigerante, batom, e essa tinta ela não tem cheiro. Sobre as vantagens e as desvantagens. A vantagem é que a parede pintada por essa tinta lavável não terá sua estética prejudicada em caso de manchas. E a desvantagem ela é destacada que ela tem pouca resistência ao sol. E a limpeza ela não deve ser feita por lavagem, mas basta passar um pano úmido nela. Tintas entumescentes agora. A tinta entumescente ela reage por ação ao calor, expande criando uma camada isolante para os materiais metálicos ou de madeira. Quando submetida ao fogo, pode aumentar seu volume em até 100 vezes. Na produção da tinta entumescente, os componentes mais utilizados a essa tinta são alguns componentes químicos, que é o pentaeritretrol, o polifosfato de amônio e a melanina. Aparentemente, uma tinta entumescente é igual a outra, qualquer, mas quando aquecida acima de 200 graus centígrados, passa por um processo de expansão volumétrica, formando uma espuma isolante que oferece isolamento térmico. Normalmente é aplicada com auxílio de pistola ou trincha com espumas variáveis, entre 500 micrômetros e 1000 micrômetros, dependendo da massividade dos materiais a proteger e da temperatura crítica definida. As tintas entumescentes são uma tecnologia inovadora de revestimento de superfícies metálicas que utilizam a formação de espuma para produzir a transferência de calor. É misturada bem até obter uma mistura homogênea e aplicada com pincel ou com rolo. Não é recomendada uma aplicação quando a temperatura estiver inferior a 10 graus centígrados ou quando a umidade relativa do ar estiver superior a 80%. E essa tinta ela deve atender o CEMAR do Corpo de Bombeiro em classe 2A. Vantagens e desvantagens da tinta entumescente. As vantagens retarda a propagação de fogo através de intumescência e inibe a emissão de fumaça tóxica. A desvantagem é que ela demora para ser aplicada e exige uma manutenção periódica em áreas externas.